Seja muito bem-vindo a mais um Dia com Deus, um programa que pretende ajudar você a viver melhor, seguindo os ensinamentos que estão na Palavra de Deus. E nessa semana nós aprendemos que Deus nos ensina a descansar. E falamos também de como isso traz benefícios para o nosso corpo e para a nossa mente. Hoje é sexta-feira, queremos deixar algumas dicas de descanso. Quem sabe você não aproveita o final de semana para testá-las? Acompanhe, anote e passe para os seus amigos. Boa tarde. Lembra de mim? Dr. William Feres, endocrinologista e clínico geral. Nós falamos um pouco sobre o corre-corre nessa semana ainda, e hoje a gente vai falar um pouquinho agora, já que é sexta-feira, de aprendendo a descansar um pouquinho. E você sabe que o melhor dia da semana é sexta-feira, não é? Porque você sabe que amanhã não vai precisar trabalhar. Para muitos tem que trabalhar. Mas para uma grande maioria, sábado já começa o nosso descanso. Tem o sábado, o domingo, não vamos falar de segunda-feira ainda não, vamos falar só do final de semana. Mas muitas vezes eu percebo, e conversando com meus amigos e clientes, que a gente não sabe nem descansar. A gente é pouco criativo. Muitas vezes descansar para alguém é pôr um pijama, ligar a televisão e ficar assistindo aqueles programas. Não o nosso é bom, mas nós temos que aprender a descansar, ser criativos no sentido de, muitas vezes, bolar o final de semana fora de casa, contato com a natureza, sair para pescar com a esposa, com o filho, sair para o campo, passear, dar uma voltazinha de mão dada com a namorada, chupar um sorvete, assistir um bom filme, conversar com um amigo no final de tarde, marcar um encontro em casa, um jantarzinho com um casal. Tem tantas coisas boas que a gente pode fazer e a gente não lembra de fazer. Já pensou, por exemplo, na beira de uma lareira, né? Sentar, conversar com um casal para você convidou para vir para sua casa, tomar um chazinho, comer umas torradas, um patezinho. Que coisa gostosa! Quero desafiar você nesse final de semana a não ligar a televisão, não ligar o computador e pensar em 3 coisas agradáveis, gostosas, que vão fazer realmente você nunca mais esquecer desse final de semana. Use a criatividade, saia de casa, saia da tua mesmice. Deus é um Deus criativo e transferiu isso para você. Pense em algumas coisinhas gostosas. Pense realmente em sentar numa rede, balançar um pouco. Não tem rede? Compra 2 ganchinhos, põe a rede lá no fundo do quintal, olhe um pouquinho para as estrelas, ou olhe para a natureza. A natureza, ela descansa, ela faz bem para nós. E quando você associa isso com a música, você trabalha todo o teu aparelho cardiovascular, você trabalha a tua mente, você renova todas as toxinas que estão lá nos neurônios, cansadinhas, querendo ir embora do teu corpo e renovar por oxigênio. Saia, tire as sandálias, tire os seus sapatos, pise na grama, pise na areia, sinta o frescor da chuva. Corra atrás do barquinho. Lembra do barquinho que a gente corria assim, punha na corredeira quando era pequeno? É época de voltar a ser criança. Criança sabe descansar. Já viu criança estressada com 4, 5 anos? Já viu criança com insônia? Ah, é tão gostoso a gente aprender a relaxar, se soltar, deixar a natureza nos pegar no colo e nos embalar. Use a criatividade, é tão gostoso. Nosso corpo é um corpo que se renova a cada 24 horas. Precisa parar um pouquinho no teu serviço. Cada hora, dá uma paradinha, dá uma andada dentro do escritório, sai um pouquinho na janela, dá uma respirada funda. Se tiver um tempinho depois do almoço, sente numa cadeira. Ou se você tem um tempinho de correr até em casa e descansar um pouco, fechar a cortina e deitar uma meia horinha. Ai, que bom! Mas aprenda a relaxar e descansar um pouquinho mais. Exercite realmente as tuas pernas, os teus braços. Exercite o teu sorriso. Exercite o teu abraço. Isso faz a gente descansar. É tão bom e gostoso. Você pode estar pensando que toda essa história de descanso não é verdadeira, porque a vida é dura e não dá trégua.
Se você pensa assim, talvez você pense da mesma maneira que milhares de pessoas. Mas talvez você não conheça a maior promessa de descanso de Deus para nós. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então acompanhe conosco a palavra do pastor Pascoal Piragini Júnior em alguns instantes. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato, andar do pé. Salto alto, salto baixo. Bem fechado ou mais aberto. Assim é bom, é. Tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor andar aqui, andar aqui. A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. Eu estava num curso e um dos nossos professores se declarou publicamente um workaholic, né? Alguém viciado no trabalho. E ele contou uma experiência interessante. É interessante que muitos que são viciados no trabalho, eles não reconhecem que o são. E esse professor, até um tempo, era assim. Ele disse que estava viajando, fazendo conferências, ensinando, e chegou num determinado lugar, quando um senhor já idoso olhou bem nos olhos dele e disse: "Você é um workaholic, um viciado em trabalho." Ele disse: "Não, que é isso, eu trabalho bastante, mas não sou viciado em trabalho." Ele deu uma risadinha e disse assim: "Eu vou fazer um teste com você. Você está disposto a testar se você é ou não é um viciado em trabalho?" Ele disse: "Claro, não tem nenhum problema." Pegou uma cadeira, colocou de lado, os dois sentaram na cadeira e ele disse: "Eu quero que você fique 15 minutos sem falar nada e sem fazer nada." E do outro lado, sentado na cadeira, estava o velhinho sorrindo para ele, com um sorriso aberto. E aquele meu professor começou a ficar irritado com o velhinho, irritado com o sorriso dele, irritado de ficar sentado na cadeira 15 minutos. E não deu 5, ele levantou e disse: "Não aguento mais isso aqui." E o velhinho disse: "Você é um viciado em trabalho." E foi a primeira vez que esse professor viveu essa realidade, entendeu que era um viciado em trabalho. E aquele velhinho começou a ser um conselheiro desse meu professor. E uma coisa muito tremenda, maravilhosa, ele pôde ensinar para a gente naquela conferência. Ele disse que aquele velhinho o ensinou a orar de uma maneira como ele nunca tinha aprendido a orar. A marcar um tempo na presença de Deus e receber graça de Deus naquele tempo. Era uma hora marcada. E ele disse assim: "Mas eu não vou conseguir essa hora inteira na presença de Jesus." Ele disse: "Não tem problema, você vai ficar sentado e você vai começar a conversar com ele. E se você dormir, é porque Jesus sabia que você precisava descansar. E ele te pegou no colo e te embalou para você dormir. Se você está ansioso e não conseguir se concentrar, você vai ter que falar todas as suas ansiedades para Deus e quando você sair dali, você vai estar descansado." Aquele meu professor me ajudou a entender uma coisa muito preciosa. Descansar, segundo a Bíblia, é santificar tempo a Deus. Por quê? Porque no momento em que nós estamos na presença de Deus, nós somos restaurados. Olha só o que Jesus ensinou. Jesus disse assim: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. A gente entra numa correria tão grande e certamente você tem medo, medo de não conseguir, medo de falhar, medo do julgamento das pessoas, medo da crítica. E quando a gente vive toda essa pressão na vida, é como se colocassem sobre os nossos ombros uma canga. Já viu uma canga que coloca no boi, no carro de boi, que prende os 2 bois? E essa canga é pesada. E às vezes ela tem os tamanhos dos animais diferentes, e isso faz com que ela seja mais peso. E de repente na sua empresa você está disputando com alguém que tem uma habilidade que você não tem, e isso parece ser tão pesado. Jesus olha para a tua vida e diz: você está cansado? Você está sobrecarregado? Então vem aqui, tem um tempo comigo. E na medida em que a gente está na presença dEle, a palavra dEle, a comunhão do Espírito, o amor dEle, a visão focada, o propósito de Deus para a nossa vida se tornam descanso para a nossa alma. E nós trocamos a canga pesada do dia a dia, da correria, pelo jugo suave e leve do Deus que nos ajuda. E é tão interessante porque quando nós começamos a orar, Deus fala conosco, Deus se revela, Ele nos dá diretrizes, ideias. Você já pensou ter um conselheiro que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, falando com você, dirigindo a tua vida, mostrando caminhos? Você já pensou você ter um professor particular que é aquele que tem todo o poder nas suas mãos, toda a sabedoria e todo o amor? Com certeza, 1 minuto na presença dele vale mais do que 24 horas de trabalho. Pode ter certeza disso. Que tal você separar um tempo, todos os dias, para entrar na presença de Deus? É o tempo da sua meditação, é o tempo de ler a Bíblia, é o tempo de orar, é o tempo de deixar o Espírito de Deus construir algo novo na sua vida. E na medida em que isso acontece, quem sabe, um dia você até durma assim. Mas se dormir, é porque o Senhor te pegou no colo para embalar. Ele viu que você precisava. E se está ansioso, você vai falar da ansiedade do seu coração e Ele vai tratar a sua alma. E se você está alegre, Ele vai festejar com você, porque Ele ama você de todo o coração. E se você não sabe, Ele pode lhe ensinar a viver. Que coisa abençoada é entrar nesse tipo de descanso que é espiritual, mas profundamente visível e que toma forma material na minha vida e na sua vida. Descanso de Jesus é bênção para você. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Aproveite este final de semana para descansar. Que tal fazer uma visita aqui à nossa igreja também neste fim de semana? Você tem o endereço na tela, pode ligar para a gente, visitar o nosso site. E segunda-feira estaremos de volta aqui com mais um Dia a Dia com Deus. Que Deus abençoe. Até lá.